Senhor, juniores, tudo bem com vocês? Estou aqui para dar aula para vocês, a primeira aula desse trimestre. Nós vamos rever as lições da revista passada, mesmo porque tem alunos novos entrando nessa sala. Eu quero desde já dar um bem-vindo para o Matheus, para a Heloísa, para o Pedro, para o Caleb, para a Renária, para a Rafaela, para o Davi Gonçalves e para o Thales. Vocês são muito bem-vindos. E aqueles que já estão nesse grupo de juniores, permaneçam, revisem as lições, que é importante para o crescimento. Você sabe, uma plantinha para crescer precisa de água, sol e boa terra. E o cristão, para crescer, como essa plantinha vai crescer, ele precisa da palavra de Deus. Então, é isso que eu estou aqui hoje para ajudar vocês a crescerem espiritualmente. Vocês vão crescer se alimentando da palavra de Deus. A nossa revista tem por título Igreja, Casa de Deus. A nossa primeira lição tem o título Igreja, Lugar de Comunhão. E a nossa leitura bíblica está em Atos, capítulo 2, versículos 42 ao 47. É importante que vocês façam a leitura da palavra de Deus. O objetivo da nossa lição é que vocês compreendam que somos irmãos em Cristo e que devemos viver em comunhão uns com os outros. O nosso memorizando está no livro de Salmos 133, verso 1, e diz assim: como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido como se fossem irmãos. Você sabe o que é igreja? Igreja é um lugar onde as pessoas que aceitaram Jesus em seu coração se reúnem com um só propósito, de adorar a Deus. Vocês sabem quando iniciou a igreja? A igreja iniciou depois que Jesus morreu e foi para o céu. Ele nos enviou o Espírito Santo e foi o Espírito Santo que capacitou os discípulos para pregar. E sobre o que os discípulos pregavam? Sobre arrependimento e que para ser salvo tinha que aceitar Jesus como Salvador. Algumas pregações que os discípulos fizeram, teve até mais de 3.000 almas aceitando Jesus. Aí essas pessoas que aceitavam Jesus se reuniam todos os dias para adorar, louvar, aprender mais sobre a palavra de Deus e compartilhavam tudo o que tinha. Ninguém tinha mais que o outro. Cada pessoa tinha aquilo que era necessário para a sua sobrevivência. Por exemplo, uma pessoa que tinha 10 filhos, ele precisava de muito. Mas uma que só tinha um filho ou 2, precisava de menos. Naquela época as coisas eram divididas. Tinha pessoas que vendiam até seus bens para dividir com os demais que não tinham. Você sabe quem faz parte dessa igreja? Quem faz parte dessa igreja é eu e você. Isso mesmo, eu e você que aceitamos Jesus no nosso coração. Assim como um corpo tem os membros, né? A mão, o pé. Nós somos membros da igreja. E assim como essas partes do corpo são importantes, todas as pessoas da igreja, elas são importantes. Essa igreja, ela é especial porque Cristo é o dono da igreja. Cristo é a cabeça da igreja. Ele que comanda, ele que governa, ele tem todo o poder sobre a igreja. Amém? A igreja, a casa de Deus, é um lugar muito especial, pois é um lugar onde nós temos comunhão com os irmãos. Nós que aceitamos Jesus no coração, devemos viver em comunhão uns com os outros. Posso orar da minha casa? Posso louvar na minha casa? Sim, mas não é possível ter comunhão com os irmãos sem ouvi-los, sem orar junto, sem louvar junto, ouvir os problemas dos irmãos e até mesmo testemunhos para aumentar a nossa fé. A igreja que iniciou com os discípulos, como está escrito no livro de Atos, é uma igreja onde as pessoas tinham comunhão umas com as outras, pois eles continuavam firmes, as pessoas que aceitavam Jesus continuavam firmes, eles seguiam os ensinamentos dos discípulos, viviam o amor cristão, eles repartiam o pão e faziam orações juntas. Aí eles se reuniam
todos os dias, por isso viam milagres acontecer. Nos últimos meses, nós não estamos podendo ir à igreja, não estamos podendo desfrutar da comunhão com os irmãos, por conta de tudo que está acontecendo no nosso Brasil. Mas a igreja é um lugar muito importante para aprendermos juntos sobre a palavra de Deus e também para desfrutarmos da comunhão com os irmãos e do nosso Pai Celestial. Quem nos ajuda a ter essa comunhão? Quem nos ajuda a ficarmos unidos, a ser menos egoísta? É o amor de Deus que nos ajuda. Só o amor de Deus pode nos ajudar a sermos melhores a cada dia, sermos bondosos uns com os outros e também sermos companheiros uns dos outros. Você sabe o que é comunhão? Comunhão é estar unido em um só propósito. Qual o propósito da igreja? É continuar juntos, firmes, até a vinda do Senhor, ajudando uns aos outros para que consigamos subir para o céu. A dinâmica que eu vou fazer agora é para que você entenda a diferença entre a igreja que tem comunhão e que Cristo é o centro e a igreja que não tem comunhão, que o centro dessa igreja, o propósito dela, é os interesses pessoais. No primeiro problema, ela desaba. Mas a igreja que tem Cristo, ela tem problema. E muitos problemas. Mas venha quantos problemas vier, ela continua firme, invencível. Porque os irmãos, eles são unidos, têm comunhão, um ora pelo outro, um ajuda o outro. Esse é o propósito da igreja aqui na terra. Manter-se firmes, sempre constante, na presença do Senhor Jesus. Em seguida, eu vou deixar aqui na tela para vocês as atividades para vocês fazerem e mandarem foto da atividade. Olha a cara da Pro quando vocês não participam da aula e da atividade. Triste. Mas olha a cara da Pro quando vocês participam e mandam foto. Por que a Pro fica feliz? Porque vocês estão crescendo espiritualmente. Outra coisa que eu vou pedir para vocês, além de participar da atividade, para vocês lerem a Bíblia. É importante vocês lerem pelo menos um versículo por dia, tá bom? Nós vamos orar agora. Vamos orar, finalizando essa aula. Feche os seus olhos comigo e vamos agradecer a Deus. Agradecer e pedir para Ele abençoar esse trimestre que está começando. Querido Jesus, quero te agradecer por essa aula, por cada aluno que está assistindo, por cada família que abriu o seu lar, para que pudéssemos entrar. Senhor Jesus, continue conosco, nos dê uma semana abençoada, nos dê um trimestre maravilhoso, que possamos aprender mais e mais sobre a Tua Palavra. Abençoa cada professor, abençoa cada aluno, cada família, e que possamos continuar firmes no Senhor, vivendo em comunhão em Cristo Jesus. É o que eu te peço e te agradeço. Amém.